Associação Freudiana Internacional e também membro da Sociedade Francesa de Ginecologia e Psicossomática e membro da Associação Francesa de Estudos sobre Menopausa. Ontem, falando em casa, ela me dizia de que, assim como conhecida, muito conhecida no campo da psicanálise, porque é uma expert em autismo e realmente do modo em que habitualmente conhecemos em Curitiba a Marie-Christine, que tem publicado livros sobre autismo e diferentes escritos, particularmente que logo também teremos à venda aqui na livraria que está à disposição, que é Rumo à Palavra, publicado pela editora Escuta. Também tem um livro editado pela Galma, o que o autismo pode ensinar aos psicanalistas. Bem, isso faz parte, digamos, de toda uma pesquisa e todo um tempo de trabalho de Marie-Christine a propósito do autismo e do diagnóstico precoce de autismo na França e depois difundido pelo mundo nas sucessivas viagens que vai e que faz a trabalho. Há um tempo já que ela vem se preocupando especialmente com a questão das transformações e das modificações que se produzem na mulher a nível do narcisismo e uma série de outras questões que ela longamente exporá para vocês, justamente com a passagem a partir da menopausa e as transformações que se dão na sexualidade feminina. O que ela me dizia ontem, quando conversávamos, é que, bem, ela está hoje, depois de longo tempo de trabalho também, particularmente com ginecologistas na França, ela está hoje tão expertinha no campo da sexualidade feminina e particularmente no que diz respeito à menopausa, quanto a conhecíamos a propósito do seu trabalho com o autismo, certo? Então, eu creio que isto é novo aqui entre nós. Sem dúvida, nós tivemos muitas oportunidades de ter a Marie-Christine trabalhando conosco na biblioteca e em outras jornadas que nós fizemos, mas é absolutamente novidoso para nós e, consequentemente, vocês fazem parte dessa novidade, que é ouvi-la falar sobre esse novo campo de pesquisa. Deixo vocês com o trabalho dela e espero que os problemas de infraestrutura que possamos ter, daqui a pouco teremos que interromper um pouco o trabalho para trazer, digamos, uma mesa que aproxime um pouquinho mais. Bem, é o primeiro dia de congresso. Boa tarde e os deixo com Marie-Christine. Bem, boa tarde. É um assunto muito difícil, não no sentido de uma dificuldade intelectual, mas no sentido de uma dificuldade subjetiva. Se hoje em dia o tema da sexualidade, da menopausa, aliás, em geral, não condiz, porque todos os livros sobre sexualidade feminina, que são inúmeros, escritos por psicanalistas, nenhum comporta o que quer que seja a respeito da sexualidade da mulher a partir do meio da vida. O que é estranho, porque, como Simone de Beauvoir o fazia notar, quando uma mulher chega aos 50 anos, ela está no meio da sua vida ativa de mulher, no meio da sua vida de mulher enquanto mulher pós-adolescente. É um tema muito difícil de ser tratado porque ele desencadeia alguma coisa que em francês se chama effroi. Eu acho que pavor é uma palavra, não traduz bem, eu não sei se alguém teria uma solução melhor para a palavra effroi. No entanto, ele foi o assunto de saúde pública o mais
publicado sobre o qual mais se discutiu no conjunto dos anos 90 nos Estados Unidos. Ele é o primeiro assunto de saúde pública das mulheres, essa questão da menopausa. É um fato que, olhando a sala hoje com vocês, eu achava engraçado de encontrar um público muito jovem, exceto algumas exceções. Mas eu acho que esta sala é a tradução fiel da situação populacional do Brasil. Não é um problema de saúde pública no Brasil, de fato. Nós, as mulheres da cinquentena, somos nesse país uma ínfima minoria. A maioria da população tem menos de 18 anos. No entanto, nos países do primeiro mundo, isso quer dizer nos Estados Unidos, na Europa e no Japão, nós somos já mais de 1/3 da população das mulheres. E logo seremos mais da metade da população. Ou seja, a maioria das mulheres do primeiro mundo vai ter mais de 50 anos, dentro em breve. Há duas razões a essa pirâmide das idades invertidas, que coloca problemas de saúde pública totalmente diferentes em nossos dois países. O primeiro é o aumento da longevidade. Vocês sabem que quando Freud escreve seus textos sobre, por exemplo, quando ele escreve 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade, a esperança de vida das mulheres é de 50 anos. Hoje, na França, ela é de 82 anos e meio. E as crianças que estão nascendo agora vão todas, em média, chegar aos 100 anos. Isso não quer dizer que não houvessem mulheres mais velhas no início do século, mas elas eram uma tal minoria, as que haviam sobrevivido à mortalidade infantil, que não é o caso ainda no Brasil. Muita gente, em termos epidemiológicos, morre de mortalidade infantil, e as outras morriam de parto, em algum tipo de parto. Ou seja, as que chegavam aos 50 anos eram um pequeno número. De fato, ainda lhes restava 20 anos pela frente, se elas tivessem sobrevivido a todas essas dificuldades, não é? Mas hoje em dia a mortalidade infantil no primeiro mundo praticamente é inexistente e não se morre mais de parto. Portanto, é uma massa absolutamente considerável que chega aos 50 anos. Por um lado, é um fenômeno, portanto, populacional, que é uma verdadeira revolução em termos de cidadania e em termos do novo mundo que vai se abrindo nesses próximos anos. Vocês sabem que o primeiro mundo teve uma geração muito importante que nós chamamos do baby boom, que isso é uma coisa também que para vocês não faz muito sentido, é que depois de 45, há gerações muito grandes, em 46 até 53. Essas mulheres todas, que são a geração do baby boom, estão chegando à menopausa. Nós somos as moças que fizemos maio de 68. Nós somos as moças que pela primeira vez tiveram a pílula e, portanto, a possibilidade de escolher entre ter e não ter filho. E nós somos as moças que puderam abortar livremente em um país como a França ou os Estados Unidos. Porque eu sei que no Brasil, claro que o aborto é para rico, já que a lei do aborto ainda não passou. Ou não sei se vai passar. Então, nós estamos em situações bastante diferentes. E o que é mais engraçado é que, na verdade, eu tenho a impressão que no Brasil há uma maior liberdade para se pensar essas questões do que nos países do primeiro mundo. Eu vou dar 2 exemplos a vocês. Eu tenho uma amiga que foi editora em chefe da revista Elle para o Mundo. E ela faz parte do nosso grupo de pesquisa sobre a mulher da cinquentena, e há muitos anos ela tenta organizar uma revista para mulheres de 40 a 50 anos, encontrando uma recusa drástica por parte de todos aqueles que mexem com revistas femininas. Vocês aqui no Brasil há anos têm a revista Bárbara, que de fato começou muito corajosamente com a vida começa aos 50, de lá para cá ela recuou. A vida agora começa aos 40, mas enfim, essa revista existe, o que é realmente um fato notório. Um outro fato notório é a novela das 8 da Globo, que eu acho que de fato tem a característica de muitas vezes traduzir
traduzir o que está acontecendo na sociedade um pouco antes que cada um se dê conta disso. E vocês sabem que a Vera Fischer, que deve estar agora com os seus 55, não é? Mais ou menos, desempenha o papel de uma mulher que teve, eu vi um episódio anteontem, mas já me haviam telefonado várias pessoas do Brasil para me falar da novela, porque no Brasil, em cadeia nacional, entra a história dos amores e, portanto, da sexualidade das mulheres da cinquentena. Isto é muito mais tabu na França. Então, nós temos uma situação um pouco paradoxal. Vocês se olhem e vejam que a maioria aqui é jovem. Se eu der uma conferência dessa na França, eu vou ter uma maioria de mulheres da cinquentena, inclusive porque elas são a maioria da população, não é? E, no entanto, é no país de vocês que se consegue fazer uma novela, que eu não sei qual é o número de pessoas que vêm, mas é enorme, em que a questão da sexualidade da mulher foi colocada com questões que nós vamos ver no decorrer dessas 9 horas, muito interessantes, porque foram colocadas sem vários personagens da cinquentena, pelo que eu vi há 2 dias, eu não tenho a possibilidade de seguir a novela regularmente. Tem uma mulher que vai ter um caso com um homem muito mais jovem, o que é uma história bastante importante na crise da cinquentena. Então, claro, a moral é salva porque o homem mais jovem se apaixonou pela filha da atriz principal. Não me perguntem os nomes dos personagens, a minha competência parisiense não vai até aí. Ela abdicou como uma boa mãe, não é? Abdicou e o romance, então, continuou-se, porque ela tinha uma fé, um caso com o rapaz. O romance continuou-se entre a filha e o rapaz mais jovem, uma história de amor. Em geral, na França, ou mesmo nos Estados Unidos, no primeiro mundo, quando uma mulher da cinquentena tem um caso com um homem mais jovem no cinema, acontecem coisas terríveis a ela, não na realidade, nós vamos ver isso, mas necessariamente no cinema e inclusive muito nos romances. Muitas morrem, faz parte. Nesse caso, eu ouvi dizer pelas fofocas das empregadas, sempre muito a par, que quem vai morrer é a filha, de leucemia. Enfim, isso vocês veem que é um país extremamente pouco conformista. Há o caso também, porque é um desdobramento da questão de uma das amigas dela, se eu entendi bem, ela tem um salão de estética e ela recebe outras mulheres dessa faixa etária. Uma delas tinha outra fé com um rapaz mais jovem e isso eu assisti segunda-feira, chegou totalmente destruída, é o caso clássico, dizendo que havia ouvido o rapaz conversar no telefone com uma mocinha que podia passar o fim de semana com ela, já que a velha ia embora. Então, evidentemente é uma queda no real, assim, né, como se fala em gíria. Não estou falando aqui do conceito do real do Lacan, que, no entanto, vai ser muito solicitado nesse trabalho. E há outros casos clínicos absolutamente interessantes nessa novela. Há de uma outra mulher da mesma idade cujo marido está impotente. Impotente porque agora a mulher dele ganha mais dinheiro. Isso vai nos permitir trabalhar as formas de sexuação e a questão do falo. Como vocês veem, a novela tem de tudo. Dá para trabalhar Lacan direitinho. E vejam só, ele pede a ela para poder se ofertar como objeto pequeno A, recorte para o desejo dele. Parece que lá ela precisa usar umas meias pretas. E pela fofoca, hoje à noite, ela vai pôr as meias pretas. Então, como vocês veem, o país está extremamente a par daquilo que é muitas vezes difícil de falar. Quando eu comecei a trabalhar esse tema há 7 anos atrás, eu tinha entrado na internet a muitos fóruns americanos sobre menopausa e tinha perguntado quem queria trabalhar a questão da menopausa e sexualidade. Me foi respondido sistematicamente que eram 2 palavras que não coadunavam. Isso não é o caso na novela de vocês. Então é um país um pouco estranho, não é? O Brasil. Um país de jovens que é o primeiro país a se preocupar com a sexualidade das cinquentonas. E de maneira bastante interessante, não é? Bom, o meu objetivo nesse curso, que eu espero nós tenhamos realmente as 9 horas prometidas, eu preciso delas, se vocês aguentarem, talvez de informar as minhas colegas da cinquentena do que elas estão vivendo, porque eu devo dizer que na Europa gosta-se muito de ter aqueles guias. A gente vai numa cidade, já compra o guia Michelin da cidade, não é aquele guia verde ou azul. Para
cinquentena não há guia. A gente embarca nessa fé, sem ter nenhum guia do que vai encontrar pela frente. Claro que existem pequenos livros escritos por ginecologistas sobre menopausa, mas é pouca coisa. Vocês tiveram, alguns anos atrás, uma jornalista que morreu, que era muito corajosa, que havia feito uma entrevista sobre as mulheres importantes do Brasil na quarentena, com o título de A Hora da Loba. Nisso também ela tinha sido precursora, porque esse tipo de livro acaba de sair na França agora, anos depois. Mas a minha meta é de saber se alguns de vocês, claro que eu me endereço aqui aos psicanalistas que houver nessa sala, poderiam se interessar em trabalhar esse tema. É um tema que, de fato, diz respeito a pouca gente no Brasil, em termos epidemiológicos, mas vai dizer um dia respeito à maior parte da população. Isto já é uma realidade nos países do primeiro mundo. E temos um contraste absolutamente assustador entre as bibliotecas de livros escritos sobre feminilidade, sexualidade feminina, por autores psicanalíticos, e a ausência quase completa de temas sobre este assunto por parte dos psicanalistas. Eu trouxe para quem quiser a bibliografia que existe no mundo sobre a questão. Eu dei um curso mais curto que esse em São Paulo há 2 anos atrás. Formou-se, de fato era um grupo de colegas mais velhos, talvez São Paulo também é uma cidade mais velha que Curitiba. E formou-se um grupo de 20 psicanalistas que estão trabalhando a questão. Perfeito. Nós estamos montando um livro coletivo com franceses e já alguns brasileiros sobre a questão, livro coletivo que vai sair na escuta, e há o projeto de um congresso comum, que já está totalmente engatilhado, em Paris, um congresso internacional sobre psicanálise, ginecologia e crise do meio da vida, organizado pela Associação Freudiana Internacional, pela Fundação Europeia pela Psicanálise, mas também pela Sociedade Francesa de Ginecologia e Psicossomática, portanto, um congresso entre ginecologistas e psicanalistas, é assim que nós trabalhamos na França, portanto, multidisciplinar sobre essa questão, para o último fim de semana de janeiro de 2002. E, de fato, se colegas vierem trazer trabalhos, isso me interessa. Se 2 trabalhos saíssem daqui, eu me daria por satisfeita. Bom, então essa é a razão pela qual eu vou tentar dar a vocês, nesses 3 dias, um panorama o mais completo possível. Não se ouve bem? Opa! Veja se assim melhorou. Vocês falem, hein, tá? Um panorama o mais completo possível da questão, ilustrações clínicas a partir de coisas que podemos compartilhar. Então, eu havia telefonado da França, mas as coisas são sempre um pouco mais complicadas, para que o livreiro daqui tivesse 2 pequenos romances que eu quero que vocês comprem e leiam. Um é o do Thomas Mann e o outro é do Stefan Zweig. Se eu só não falar errado. O romance do Stefan Zweig se chama 24 Horas na Vida de uma Mulher, e parece que o livreiro vai ter. O do Thomas Mann foi traduzido em francês, são pequenos romances muito curtos, muito bem escritos. O do Thomas Mann chama-se Die Betreugen em alemão, em francês foi traduzido por A Miragem, mas aparentemente não se acha com este nome em português. Die Betreugen. São 2 textos de 2 romancistas importantes sobre a mulher no meio da vida. Eu vou tomar também como caso clínico 2 pessoas que vocês seguramente conhecem. Enfim, que a juventude aqui eu não sei muito, eu digo seguramente pensando na turma de maio de 68. Um é Simone de Beauvoir, do qual eu gostaria que vocês lessem, pelo menos para trabalhar depois, O Segundo Sexo, o último capítulo que diz respeito à menopausa e ao envelhecimento,
Mas também, para quem tiver um pouco de mais de paciência, lê o volume 2 da Força das Coisas, onde ela conta, numa espécie de diário, a própria vida amorosa e a vida de dor e sofrimento dela mesma a partir dos 45 anos de idade. O segundo volume da Força das Coisas é realmente esse período da vida dela. E são coisas que podemos compartilhar. Há também a escritora Colette, da qual eu infelizmente não vou ter tanto tempo para falar a vocês. Vocês têm o famoso Chéri, que eu imagino que muitos da minha geração leram, não é? Mas existe também um livro muito bonito que chama-se O Nascimento do Dia. Mas o que eu mais queria que vocês pudessem ler, se encontrarem já, era o Thomas Mann e o Stefan Zweig. O Zweig, Os 24 Horas no Dia de uma Mulher, é um texto que inclusive o Freud cita para a questão do jogo, né? Ele não está preocupado com a questão da menopausa. No entanto, o Freud, durante 30 anos da vida dele, se preocupou com esta questão. E ele sempre disse as mesmas coisas. Freud, numa série de pontos, mudou de opinião. Nisso nunca. Ele dizia que havia 2 momentos os mais difíceis para uma mulher. Era o momento da puberdade e o momento da menopausa. Isso porque, segundo ele, havia remanejamentos. Ele não sabia o conceito de hormônio, mas o conceito de libido de Freud é um conceito que permite perfeitamente entrar com a ideia de hormônio. Ele tinha a ideia que havia um remanejamento libidinal extremamente difícil, sendo dado que havia uma subida e não uma baixa de libido, uma subida muito intensa de libido nesses 2 momentos, e que a mulher se encontrava numa situação de grande dificuldade para enfrentar essa subida brutal de libido. Nós vamos ver por quê. Aliás, eu vou dizer já para vocês por quê, segundo Freud. O Freud pensava que a adolescente pré-púbere, estava totalmente desarvorada diante da subida de libido por 2 razões. Uma é porque ela era muito cedo para ela. A adolescente de 12, 13 anos não tem condição de viver uma sexualidade já bem estabelecida. Então, havia alguma coisa de aterrador nesse apelo pulsional muito intenso. Por outro lado, o Freud, em seus textos de 1910 e 12, sobre a questão do ravalement de la vie amoureuse, eu não sei como é o rebaixamento da vida amorosa, e a propósito de uma escolha de objeto incestuoso, ele fala do que para ele é uma hipótese absolutamente central, de que no momento da puberdade a libido vai encontrar como caminho o primeiro objeto infantil, portanto o objeto edípico, o objeto incestuoso. Daí as moças com aquelas malhas de lã larguíssimas para o pai não olhar os peitos, e os rapazes que eram tão carinhosos com a mãe e que do dia para a mãe não pode mais dar um beijo porque eles ficam arredios e tão incomodados com a presença sensual da mãe. Nós vamos ver que essa coisa se dá do outro lado também, isso é mais interessante. A outra razão é que, então, o Freud dizia que quando isso acontecia na mulher da cinquentena, era aterrador para ela, porque já era tarde. Então, para ele, a mulher da cinquentena tinha vergonha desse desejo sexual, porque ele tinha algo assim de inconveniente em sendo a idade dela. Nós vamos ver que a aluna mais dileta dele em termos de sexualidade feminina, a Ellen Deutsch, fez uma hipótese do porquê ela teria tanta vergonha do que ela estava vivendo, hipótese que me parece extremamente oportuna, e vocês vão ver que todos os casos clínicos que eu vou trazer, isso paira, assim como na novela da Globo. Bom, então, alguns elementos sobre a menopausa para vocês, para aqueles que querem trabalhar comigo, poderem saber do que nós estamos falando. Os autores se distinguem entre aqueles que falam disso num sentido mais restrito ou mais largo. Ou bem trata-se da cessação definitiva das regras, da menstruação, depois de 1 ano, isso é a definição dos ginecologistas, depois de 1 ano de ausência de menstruação. Mas
a menopausa pode ser vista de uma maneira muito mais ampla como todo o período em que as mutações vão ocorrer. E é um período, em geral, que abrange 10 anos, entre os 45 e os 55 anos. A maioria dos autores que trabalham sobre a questão se interessam pelos fenômenos da vivência subjetiva e pelos fenômenos de discurso. Porque é uma pessoa que está traduzindo para o Monsieur Dufour. Enfim, é um momento menos interessante, mas eu vou continuar trabalhando o trabalho que eu tenho de fazer com vocês, não é? Então, como eu dizia a vocês, é um fenômeno de sociedade maior, já que é uma parte cada vez maior da população feminina do primeiro mundo que se encontra além desses 50 anos, essa barra de uma maioria além dos 50 anos está sendo passada agora, com uma situação particular, é que a metade da vida de adulto delas ainda está pela frente. Então, essa ideia do Freud, que elas tinham vergonha porque já estavam velhas demais, elas estão na metade da vida de adulto, entre o momento do começo da menstruação até a morte, não é? Bom, então a questão é de saber o que a gente entende por envelhecimento de população. Nós estamos nesse ponto. O conceito de envelhecimento é um conceito que muda com o tempo. Ele é historicamente datado. Hervé Lebrun, que é um dos nossos especialistas na França sobre essa questão, e ele dirige estudos no Centro de Estudos de Epidemiologia na França, de populacionais na França. Ele faz notar que nós temos um conceito que evoluiu. Em 1932, por exemplo, Mocot, que é um dos nossos demógrafos mais escutados no antes da guerra, dizia que se estava velho a partir dos 50 anos. É a partir daí que se usa a palavra vieillard, velho mesmo. Alguns anos mais tarde, Sauvy, que é o nosso fundador do Instituto Nacional de Pesquisa Demográfica, definem o velho como uma pessoa que atingiu 60 anos. E uma geração mais tarde, o mesmo Sauvy, assistido pelo professor Chonu, são gente trabalhando essa questão, diz que agora está decidido que é a partir dos 65 anos, ou seja, entre os 50 e os 65, antes de sermos tratados de velho, temos aqui pela definição, 15 anos pela frente. Ganhamos 15 anos, que é mais ou menos o que corresponde ao aumento da longevidade no mesmo período. Ou seja, houve um aumento dessa idade média também, a idade mediana da vida humana, dessa esperança de vida, não é? É preciso que vocês saibam que a menopausa não muda de lugar, é um real que nos cai em cima. Isso é muito difícil de ser ouvido mesmo pelos colegas psicanalistas. Quando eu comecei há 7 anos atrás a querer trabalhar este assunto com colegas, uma delas, que é uma mulher lindíssima e que tem livros traduzidos no Brasil sobre sexualidade feminina, me disse: não vou fazer um seminário com você, porque senão todo mundo vai pensar que eu já sou menopausada. A segunda, uma senhora dos seus 60 e tantos, outra grande autora de livros sobre sexualidade feminina, me disse: mas isso não existe mais, acabou. Agora com o tratamento, um grande psicanalista com livros publicados em livraria, não estou falando da minha empregada. Acabou, não existe mais. Agora, graças ao tratamento hormonal substitutivo, não existe mais a menopausa. Eu, aliás, fico menstruada todo mês, não existe mais isso. E o que é muito engraçado é que essa denegação, essa negação é compartida pelas mulheres que vêm aos centros de atendimento de menopausa. Eu voltei a ser uma jovem estudante o ano passado e assisti durante o ano inteiro a consulta de uma ginecologista conhecida em menopausa na França, fizemos a consulta juntas. E eu entrevistei as mulheres depois, durante um ano. E muitas delas, de vez de falar de sangramento, porque o tratamento hormonal substitutivo nada mais traz do que um sangramento de privação, continuam dizendo: fiquei menstruada. E isso tem um caráter que vocês vão ver muito importante nas fantasias e na representação da mulher. É
preciso saber que nos textos da Índia, que datam de alguns séculos antes da era cristã, já se pensava que o fim da possibilidade de procriar numa mulher girava em torno dos 50 anos. Os autores do primeiro século da era dos latinos dão a mesma data, e o Talmud também. Na Idade Média também encontramos isso, malgrado o fato que quando há epidemias e faminas, há uma menopausa precoce que é devido à carestia, mas isso são fenômenos absolutamente circunscritos. Então, a esperança de que a modernidade ou a pós-modernidade do nosso amigo pudesse permitir pôr mais longe este momento fatídico em que para uma mulher não é mais possível parir, não existe. Eu estou deixando aqui de lado alguma coisa que nosso colega lembrava ontem, que são as vovós que parem graças à procriação medicalmente assistida. Eu deixo isso de lado porque na França é absolutamente proibido pelo Conselho de Ética, mas são coisas que acontecem de fato na Itália, no Brasil, na Espanha e em outros países. Eu não estaria, aliás, de acordo com ele, já que ele está aqui, a respeito do escândalo que é produzido pelo fato de que se salta uma geração. De fato, se salta uma geração. Mas eu queria fazer notar que há milênios que os homens fazem isso e que nunca fez escândalo. Então, se deve fazer escândalo, devia fazer pelos dois lados, eu acho, não é? E, aliás, na Bíblia, Abraão é muito velho quando lhe nasce o primeiro filho, mas a Sara também. Não foi procriação medicalmente assistida, ou foi, não sei bem. Mas há discussões sobre o papel do Abimeleque na história. Mas, enfim, se foi, era pelo lado do homem. Mas, para voltar a coisas sérias, eu não sou nem um pouco a favor desse tipo de experimento nas mulheres, não é disso que se trata, mas eu quero fazer notar a vocês que quando um homem de 60 anos tem, de novo, uma companheira jovem e um bebezinho, quando ele já é avô, isso é um escândalo muito pouco escandaloso. E ninguém fala de uma pós-modernidade a respeito disso, não é? Bom, para mim, enquanto psicanalista, é precisamente esta. Qual seria a posição desejante, a posição da organização do desejo nessas mulheres que não mais podem procriar? O que é que a psicanálise tem a dizer sobre isso? Eu disse a vocês que a palavra desejo e sexualidade são muito pouco evocadas a propósito da menopausa. São em alguns trabalhos, mas pouco, não é? No entanto, a palavra velhice vem praticamente imediatamente junto. No nosso Congresso Europeu de Ginecologia e Psicossomática, havia alguns ateliês consagrados à questão da representação da mulher menopausada. Qual é a minha surpresa ao entrar num desses ateliês e encontrar meus colegas holandeses mostrando pôsteres e diapositivos de mulheres com deambuladores. É isso que a gente chama, aquele aparelho para poder se andar quando a bengala não funciona mais. Em francês é déambulateur. Sabe aquele aparelho que segura com as duas mãos? E diz, como é que chama? Um andador. E a discussão era de saber se ela ainda podia assinar cheques, e que isso era muito importante, e subir degraus de escada por causa da autonomia dela. Eu tive uma sensação estranha de mergulho no tempo. Podíamos falar, no mínimo, em casos graves, de uma mulher de 75 anos, em geral, de mulheres para lá de 85 anos. Ou seja, estávamos a 30 anos da menopausa. De fato, essas mulheres são menopausadas, eu estou de acordo. Mas esses 35 anos haviam sido alegremente engolidos, como, aliás, o inconsciente sabe fazer muito bem. Quem de nós já não sonhou de se encontrar na escola onde tinha estado 35 anos antes, como se de nada fosse, não é? Mas esse tipo de achapamento do tempo me parece extremamente significativo e ter de ser ouvido. Quando eu protestei, fazendo notar que uma situação dessa corresponderia a ensinar
as mocinhas que começam a ter relações sexuais aos 20 anos e começam a tomar a pílula, o que vai acontecer a elas quando forem menopausadas? São 35 anos. Não ocorre ninguém de fazer esse achatamento, não é? Eu me dei conta que na sala, os meus colegas holandeses, finlandeses, ingleses, alemães, diziam, isso ainda é uma maluquice de psicanalista francês, tem muito a ver com psicanálise. Nem entendiam qual era o meu problema. Eu acho que é uma verdade muito grande nesse achatamento do tempo e que provavelmente tem a ver com o effroi, com o pavor que esse tipo de tema suscita em geral nas pessoas e particularmente nos psicanalistas, mas a minha amiga Françoise Héritier diz que nos antropólogos também. É que a partir do momento em que uma mulher não pode mais parir, nada mais faz obstáculo entre o que ela vive e a morte. E é preciso saber que nesse momento coincide também com a velhice dos pais e muitas vezes é nessa mesma faixa que a mulher se encontra como primeira geração diante da morte. Por vezes os pais não estão realmente mortos, mas transformados em filhos dos quais a mulher tem que cuidar. Ou seja, ela não é mais filha de ninguém. Eu penso que isso é uma das causas desse effroi, desse terror que o tema suscita. Os meus colegas ginecologistas, eles não têm o mesmo tipo de problema porque eles se refugiam atrás do tratamento hormonal substitutivo, o que permite que a angústia e a fobia do tema possa ser manejada. Essa não distância com a morte, que é alguma coisa que se encontra, portanto, num congresso científico, não é? Esse escorregão é algo que, de fato, já está escrito no Talmud. O Talmud diz que uma mulher é velha, isto é, quando ela atingiu a menopausa, ela atingiu a idade crítica, ela não vê mais o seu fluxo catamenal durante 3 épocas consecutivas. E o Talmud continua. Como é que a aproximação com essa idade crítica se caracteriza? E Yehuda responde, pelo fato que ela é considerada velha até pelas amigas. Na Índia Antiga, durante o período védico, vamos mais longe, vamos até 25 séculos antes de Cristo, os textos dizem a mesma coisa. Indra diz assim, excelências, mulheres, vocês têm uma menstruação todos os meses, durante 3 dias. E, aliás, ninguém pode mexer em vocês. Vocês sabem que a mulher, em muitas sociedades, ela é absolutamente intocável durante a menstruação. Mas ela só vai durar enquanto vocês forem fecundas. Quando ela acabar, a vida está acabada. Como vocês veem, os congressos contemporâneos de medicina, de vez em quando, dizem a mesma coisa. Bom, o conceito de menopausa é um conceito moderno do século XIX. A palavra utilizada por Freud, se vocês procurarem na Standard Edition, é climatério. Ele vai dizer aquilo que eu disse a vocês, não é? Foi Gardanne, em 1816, que vai propor pela primeira vez esse conceito de menopausa. Não se pode falar de menopausa sem falar da importância da menstruação. O sangue menstrual possui poderes maléficos e a menopausa é vivida em muitas civilizações como alguma coisa de aterrador, porque o sangue maléfico não sai mais. Então a mulher vai ter possibilidades demoníacas no interior dela. Daí, a feiticeira, temos pouco caminho e muitas mulheres foram queimadas por causa disso na França nos séculos passados. Não só na França. A menstruação é alguma coisa que interessou muito a Freud. Para Freud, ela suscitava angústia porque ela reativava a angústia de castração e a inveja do pênis, o penisneid. Ela dava a menina a evidência de que ela era faltante do órgão fálico e que, de uma certa maneira, o seu sexo era como uma ferida que sangrava. Mas, na tradição, todas as sociedades tradicionais, nós encontramos uma importância muito grande do valor dessa menstruação, não só negativa, porque esse ciclo lunar é alguma coisa que tem uma ressonância simbólica muito importante. É o que
diferencia nas sociedades tradicionais o homem e a mulher. E aí vocês vão dizer, mas hoje nós temos tanta coisa melhor. Não, não temos. Segundo Lacan, se todo ser feminino pode, como um homem, nós vamos falar disso muito mais longamente amanhã, como um homem ter um ideal do eu, que ninguém lhe tira, que é dele ou dela, ou meu, não é? E que me pertence como a terra do exilado colado à sola do seu sapato, ninguém tira de mim. A identidade feminina é alguma coisa de muito mais frágil. Nós vamos ter todo o dia de amanhã para discutir isso nas diferentes concepções psicanalíticas. Neumann dizia e diz que não há nenhum traço que garanta a menina sobre a sua feminilidade. Essa garantia lhe vem sistematicamente do olhar do outro de fora. E por causa disso, enquanto mulheres, somos eminentemente frágeis e dependentes desse olhar do outro que pode mudar quando somos abandonadas, não amadas ou envelhecemos. Eu significo muito bem a diferença entre a cidadã, o sujeito e o seu ser profundo, do qual nós falaremos amanhã bastante, e a sua identidade, a sua feminilidade. Então, não é surpreendente que as regras, na falta de um traço que poderia ser incorporado definitivamente e me garantiria a minha identidade feminina, que as regras são uma prova de alguma coisa que me garante do lado das mulheres. Ou seja, reclamamos dessa menstruação durante a vida inteira. Só na hora que a perdemos é que sentimos para que ela nos servia. Isso é muito importante no meu trabalho com os ginecologistas, porque é muito importante quanto à decisão terapêutica. Vocês sabem que há formas de tratamento hormonal substitutivo em que pode se dar ou não uma menstruação artificial à mulher. E nas minhas entrevistas com as mulheres menopausadas, principalmente as que não tinham companheiro fixo, que então tinham encontros amorosos, muitas me diziam que a ginecologista lhes havia devolvido a juventude ao lhes devolver o que elas chamavam de menstruação. E com isso, o direito ao gozo feminino e ao relacionamento com o parceiro. E o próprio fato de poder dizer para o namorado, esses dias, olha, tem esse problema, eu estou lá com as... Em francês elas dizem o meu nhanhanhã. Isso dava um charminho todo que as reassegurava muito. E algumas delas me diziam, eu tenho amigas que não podem, porque tem problema de câncer no seio, não sei o quê, não podiam ter o tratamento, então, coitadas, elas não podem mais ter namorado. Eu estou não falando nada de objetivo, eu estou falando de um imaginário onde o papel da menstruação vem desempenhar um estranho e, para mim, eu devo dizer, surpreendente garantia, não é? Vocês sabem que no Islã, como para os judeus, a mulher é proibida, ela é interditada sexualmente durante o tempo da menstruação. E nós sabemos que em todas as sociedades, praticamente, inclusive na sociedade francesa do século XIX, há regras que dizem respeito à mulher quando ela está menstruada, porque senão ela pode impedir o pão de subir, ela pode azedar o vinho, ela pode estragar a carne e mais umas outras tantas coisas. O Grodek, que era um cara muito engraçado, fazia notar que havia um embrasamento e um ardor particularmente importante durante o período menstrual, como se a sexualidade aumentasse, e ele tinha como prova disso que a maioria dos estupros são realizados em mulheres durante o período em que elas têm a menstruação. Mas, de qualquer jeito, esse sangue, como eu disse, é perigoso, tem de ser eliminado. Continua a falar das sociedades tradicionais e das fantasias imaginárias, não é? E isso aí é um grande problema, porque como é que vamos eliminá-lo depois da menopausa, não é? É muito engraçado, por exemplo, as mulheres Peul do Senegal dizem que a ausência de sangramento menstrual, que esse sangue sujo, sangue que precisa ser purificado, torna perigoso o relacionamento sexual com essas mulheres. Mas, por
por outro lado, a mulher menopausada atinge então um status mais próximo do homem. Ela perde em feminilidade e ganha em masculinidade. Ela tem então o direito de participar de uma série de confrarias religiosas. Aqui no Brasil é a mesma coisa. Para Nossa Senhora da Boa Morte, no interior da Bahia, você tem que ser mãe de santo e você tem que ser menopausada. Mas, enfim... O que as ginecologistas na França nos contam muito nesse trabalho comum que fazemos é como é difícil para muitas mulheres o momento em que elas perdem esta menstruação. Muitas delas chegam na ginecologista crentes que elas estão grávidas. E muitas chegam falando do horror que vai ser ter que abortar, porque temos que distinguir muito bem a diferença entre poder ter filho e querer ter filho. Não se trata do mesmo registro. A gente pode não querer mais há muito tempo, não poder mais é outra coisa. Eu estou pensando numa paciente que chega, ela leu no teste de farmácia que ela estava grávida, conseguiu convencer a família inteira, vai ser um problema, mas ela tem um namorado, ela não está mais casada, esse namorado não tem condição de ser pai, porque é um cara irresponsável, que além do que tem uma família, enfim, ela tem que abortar, além do que ela tem uma filha de 18 anos, ela está pronta a esse aborto. A ginecologista, minha colega, não encontra nenhum útero que pareça com gravidez. E como essa senhora tem antecedentes de gravidez extrauterina, se permite pedir a ela um exame quantitativo de laboratório e uma ecografia. Foi um drama, porque ela não queria, ela está grávida. E vai acontecer o que muitas vezes acontece, não era uma gravidez, era menopausa. E é um momento extremamente complicado e violento, porque para uma mulher ainda ser capaz de ter um filho, de procriar, isso põe em xeque o tempo e põe em xeque a morte. Mesmo se ninguém está querendo ser mãe no plano consciente. Eu acho que essa também é uma das razões desse terror de falar desse assunto. Quando eu propus, num congresso de psicanálise sobre feminilidade, há 3 anos atrás, uma mesa redonda sobre menopausa, uma das minhas colegas analistas de mais de 50 anos, claro, me responde violentamente: isso não é um assunto psicanalítico, é um assunto médico, nada disso. Claro que eu não me deixo desmoronar, todo mundo trabalha sobre alcoologia, trabalha sobre anorexia, puberdade e mais outros temas que são médicos. Eu acabo apertando um pouco ela sozinha, ela me disse assim: olha, a última vez que eu disse para um homem que eu estava menopausada, ele sumiu e nunca mais eu vi. Então, claro, o tema não é psicanalítico. O que é engraçado é que a pobreza dos trabalhos sobre psicanálise, como eu já disse a vocês, contrasta com a barbaridade de livros sobre a questão da feminilidade. Eu fiz uma coleta de trabalhos nos Estados Unidos, no meio da IPA, na França, etc., sobre o que existia sobre menopausa. Se algum de vocês descobrir um artigo novo, eu fico muito feliz. Existem em psicanálise, acho que 6 ou 7 artigos escritos no mundo, desde que o mundo é mundo, e um livro escrito por uma lacaniana, chama-se Madeleine Guédon, faz parte do nosso grupo de pesquisas, que é professora em Montpellier, e que escreveu um livro Mulheres em Menopausa, e me contou o ostracismo no qual o livro dela tinha sido posto, porque para poder falar numa faculdade tinha que trocar o título, tinha que tirar a palavra menopausa. Enfim, o primeiro texto mais importante de todos, que eu aconselho a vocês de lerem, para os que querem trabalhar o assunto, é o texto de 1945 da Ellen Deutsch. Na verdade, essas mulheres da primeira geração das psicanalistas foram mais audaciosas e mais longe do que as gerações seguintes no que diz respeito aos temas tabus. O artigo dela sobre a menopausa, assim, é o último capítulo da Psicologia das Mulheres, que eu não sei, mas eu acho que existe no Brasil, mas deve estar esgotada, se acha em biblioteca. Nós vamos tentar reeditar isso. É preciso saber que nos Estados Unidos, atualmente, os lobbies feministas, mas
também grupos de pesquisadores e mesmo gente, membro da nossa Sociedade Internacional de Ginecologia e Psicossomática, em nome de uma denúncia da pós-modernidade, são extremamente contra a Ellen Deutsch, a psicanálise e o tratamento hormonal substitutivo. O argumento que eles dão é que, na verdade, não há sofrimento da mulher. Isso tudo só veio a existir depois que o tratamento hormonal substitutivo foi inventado pelos laboratórios. Porque, de fato, são milhares de dólares em jogo. De fato. É pior que os Jogos Olímpicos essa história, tem muito dinheiro atrás. Mas o que é interessante é que os argumentos que a Ellen Deutsch vai trazer, que eu vou ler a vocês, datam de 45, quando não havia nenhuma comercialização e nenhuma venda de hormônio ainda existente. Portanto, e é pouco provável que a Ellen Deutsch tivesse ações futuras nessas companhias, dessas grandes companhias multinacionais farmacológicas denunciadas, então, não é? Porque ela foi, durante muitos anos, a amante de um dos mais importantes, socialistas, que muito lutou, aliás, pela questão das mulheres, que é o Lieberman, na Alemanha, e realmente eu acho que alguma coisa que estava longe dela era o interesse dos grandes trusts de laboratório. Eu diria a mesma coisa da Simone de Beauvoir. Enfim. A Ellen Deutsch se situa numa perspectiva psicossomática. É preciso que vocês saibam que o Monsieur Deutsch, o marido dela, foi um dos fundadores da psicossomática. Então, para ela, evidentemente, ela está interessada nas modificações psíquicas, no remanejamento econômico do aparelho psíquico, em função também do que vai acontecer com os hormônios, o que nós chamaríamos os remanejamentos simbólicos e imaginários que têm a ver com o real do relógio biológico. Ela, aliás, por causa da guerra, foi para os Estados Unidos nos anos 40, revalidou o diploma de medicina dela e se apaixonou pela questão dos hormônios. Então, é alguém que está a par dessas coisas que escreve. Deutsch lembra que a cessação da menstruação, com isso se termina o serviço de uma mulher para a espécie. Mas é o mesmo momento em que o corpo começa a apresentar os primeiros sinais de envelhecimento. A menopausa é uma humilhação narcísica, difícil de sobrepujar por uma mulher, porque ela perde então, diz Deutsch, tudo aquilo que ela recebera na puberdade. Em que eu vou fazer uma abordagem mais metapsicológica da questão, eu vou mostrar a vocês como nós podemos deduzir isso a partir da questão do Édipo, tal qual Freud e Lacan a trataram, e nós vamos discutir isso com relação à escola inglesa e, em particular, aos trabalhos muito importantes de Ernest Jones e Joan Rivière. Agora, hoje, nós vamos apenas seguir a Ellen Deutsch, que é uma das autoras importantes para o Freud, mais importantes para o Freud, da maneira clínica, como a partir da experiência subjetiva dela e da clínica de analista, ela trata essa questão. Ela vai dividir essa fase, esses 10 anos, em 2 períodos. A quarentena e a cinquentena, com características um pouco diferentes. A quarentena, para ela, que ela chama de pré-menopausa, essa palavra não é mais mantida pelos ginecologistas, é um momento particular que ela compara à pré-puberdade. É um momento em que há sinais interiores, não externos, da percepção de uma humilhação iminente. E, em geral, as mulheres sentem isso sem saber, e vocês vão ver, se pensarem depois os casos em torno de vocês ou os seus próprios, como isso é verdadeiro, é um acréscimo, um aumento da atividade como mecanismo de defesa para uma mulher
mulher que, entrevendo o fim da sua vida como servidora da espécie, deve lutar contra o seu declínio. Eu dizia brincando que em São Paulo isso deu uma explosão de tese de mestrado. Eu não sei se aqui é a mesma coisa. Mas a mulher da quarentena ainda tem a sua menstruação, o que significa a ela que ela ainda pode parir. E nós veremos que isso é um fato, que muitas mulheres que já tinham filhos maiores, nesse momento do começo da quarentena, vão decidir fazer um ou outro, aqueles famosos filhos temporões, que permitem de fato enfrentar a cinquentena como sendo uma jovem mãe. Outras que se consagraram de maneira essencial à maternidade e à família, de repente acordam que é um momento de retomar estudos, de fazer uma carreira de pesquisadora e de começar a fazer uma formação de analista, fazer mestrado, tese, não sei mais o quê. Enfim, todo mundo de repente se agita, não é? Eu vejo que há sorrisos na sala. É porque, na verdade, é preciso... A Deutsche é violenta. Para ela, há um desaparecimento das qualidades femininas individuais, uma dissolução geral, ao mesmo tempo que a perda da capacidade de procriar. Ela vê se esvaecer ao mesmo tempo a sua beleza. Isso não é o problema da mulher da quarentena, já é o da mulher da cinquentena. Ela fala dessa perda pedaço por pedaço daquilo que lhe havia sido dado na puberdade. Então, esses remanejamentos da economia libidinal vão permitir à mulher de continuar a se sentir viva e nós vamos dividir, então, como eu disse, esses dois períodos. Nesse primeiro período da quarentena, o aparelho sexual endócrino, nos diz Ellen Deutsch, não parou de funcionar. Isso é descrito por todos os autores, um aumento importante da vida sexual e da aptidão sexual da mulher. Esse acréscimo de excitação sexual é já absolutamente descrito pelo Freud, mas é negado pelo conjunto do resto da literatura. Não é que ele está errado, nem fala disso. O American Way of Life não sabe muito como lidar com isso, não fica bem, né? Vocês sabem que lá nada de coisas fora do bom tom. É preciso saber que os tabus no que diz respeito à sexualidade no meio da vida não são compartidos até hoje por uma série de médicos. Se na França 30% das mulheres tomam tratamento hormonal substitutivo nessa faixa etária e 98% das ginecologistas, em Portugal é menos de 6%. Eu fui convidada para um congresso sobre osteoporose, eu estava lá de psicanalista para ajudá-los a pensar como é que a gente pode ajudar a mulher a se tratar para não ter osteoporose. Escutando os meus colegas ginecologistas portugueses, o que eu me dou conta? Que para a maioria deles é extremamente incômodo dar um tratamento hormonal substitutivo para uma mulher que tem a idade da mãe dele quando ele era rapaz ou jovem estudante de medicina. O que é? Ela vai querer continuar ativa? Onde vamos assim? Então, a minha também podia ter querido, mas não tem mais fim essa história. Enfim, a novela, eu sei que os Portugal compra muito novela da Globo, mas eu não sei se vai comprar essa da Vera Fischer. Ajudaria, aliás, o tratamento da osteoporose em Portugal, se passasse. Vocês estão brincando, gente? É um dos problemas mais caros de sociedade, esse problema da osteoporose, que sai caríssimo. Mas, enfim. Nesses dois romances do Thomas Mann e do Stefan Zweig, nós vamos ver exatamente como é preciso salvar a moral. E quando uma mulher vive uma história amorosa nesse período, é preciso ou bem que ela tenha a maior vergonha da vida dela, ou bem que ela morra. Mas o cinema francês atual não é muito diferente disso, não. Tivemos dois filmes que era Post-coitum Animal Tristé e La Leçon de la Chair, que eu acho que não passaram aqui no Brasil, porque deve ser cinema francês. Os dois são histórias de mulher... Passou algum aqui?
Pós-coitum passou aqui, é um filme interessantíssimo para essa subida da pulsão sexual na mulher da quarentena. Aliás, nós estamos, uma das pessoas que nós vamos convidar, a autora dele para o congresso, mas vocês veem que, claro que acaba mal, o rapaz tem que largá-la, acaba numa depressão gravíssima e num suicídio que no último momento vira milagre. Ela se joga de cima do rochedo de Safo, a não sei quantos centenas de metros de altura dentro do mar. Enfim, a moral está salva. A Lição da Carne, com a Isabelle Huppert, é um outro filme sobre a questão da perversão na quarentena, mas a Isabelle, eu já discuti com ela, ela não quer nem ouvir falar que isso possa ter a ver com a crise do meio da vida. Ela pretende que é só perversão. A gente entende, esse é o problema dela. Bom, ela não topa discutir conosco sobre isso. Então, é por isso que há muito tempo esse momento da vida é considerado a idade perigosa. É um fato que quase que há comportamentos hipomaníacos de defesa contra o que se pressente do que está por vir, não é? E, de fato, muitas mulheres de 40 anos dizem que nunca se sentiram tão jovens, querem recomeçar a vida toda. Tem um entusiasmo, então quem fala é a Ellen Deutsch, que está com 62, e nós vamos ver na história dela que ela está bastante amarga. E ela diz assim, na cinquentena elas estão prontas, elas não querem renunciar a nada. Elas lutam contra a depreciação biológica de sua feminilidade e elas pretendem que têm mais sorte que as mães, que na mesma idade já eram umas velhas. É engraçado porque hoje em dia nós dizemos a mesma coisa, e essas são as nossas avós falando em 1945, né? Essa ilusão que a gente se sai melhor que as mães perdura. Eu acho que eu tenho que dizer algumas palavras sobre esse texto, que é bastante duro com as mulheres, mesmo se vocês vão ver que ela tem uma admiração imensa pelo que ela chama as mulheres narcísicas, que na boca dela tem a ver com o conceito de narcisismo para introduzir o narcisismo do Freud, portanto, uma valoração extremamente positiva. Ela diz que essas mulheres narcísicas, da qual ela dá como exemplo a nossa cortesã mais conhecida na França, que é Ninon de L'Enclos. Imagino que aqui no Brasil não conhecem essa senhora, não é? É verdade que ela já tem os seus 250 anos, mas nos Estados Unidos ela é muito conhecida. É um personagem da qual eu vou dizer algumas palavras a vocês. Mas ela tem uma admiração sem limites por essas grandes amorosas, as grandes amantes que souberam se manter amorosas ao mesmo tempo que se protegiam por causa de sua estrutura narcísica. E ela vai dizer, mais longe, que no fundo seria o melhor tratamento contra o envelhecimento seria de estar em permanência, vivendo uma história amorosa com muito calor, etc. Vera Fischer puro, já está ela com a história com o livreiro, estão propondo uma viagem para a Grécia, não sei o que vai dar com a morte da filha, mas enfim, sigam a novela. O que é importante é que a Ellen Deutsch não está tão segura assim do que acontece com as analisandas dela, aos 62 anos. Ela conta o caso de uma paciente que, aos 50 anos, depois de muitos anos de uma vida tranquila com o segundo marido, vários filhos, um cara muito legal, tranquilão, ela nunca gozou sexualmente, mas afinal também isso não é tão importante, né? E ela se põe a ter saudades do primeiro marido que estuprava, batia, extremamente violento, mas com quem ela gozava. E a Ellen Deutsch vive como um fracasso o fato de que ela, malgrado a análise, volta para o primeiro marido. E goza outra vez. E ela não vê demais, ela diz assim, isso deve ser porque ela está perdendo o orgulho, e que isso aí seria como alguma coisa que teria atingido o ego dela. Estamos nos Estados Unidos, anos 45, o ego tem lá sua importância. E talvez seja isso mesmo, que para o gozo feminino é preciso que o orgulho abra as pernas, não é? Mas enfim, eu talvez fale disso mais tarde. Mas ela, em nenhum momento, aos 62 anos, se diz que talvez essa senhora, graças a ela e graças a esse trabalho, está fazendo algum percurso
impulso naquilo que desesperava Freud em 1937, que ele chama de Le Roc du Féminin, o rochedo do feminino, no qual ele dizia que uma grande parte do gozo feminino ficava impedido pelo penisneide, pela inveja do pênis. E o Lacan, no Seminário de 17, diz a mesma coisa. Ele se queixa também de que, malgrado as análises, muitas histéricas não consigam chegar ao gozo, porque elas estão... Quando ele tem uma maneira engraçada, não sei se eu vou conseguir lembrar das palavras exatas dele, ele diz: gozo só tem o órgão, não o portador do órgão. Porque o pobre do portador, quando ele chega com seu órgão para ofertá-lo à parceira suposta não tê-lo e poder se encantar, se alegrar de recebê-lo, enfim, em seu seio, o que acontece é que ela se ofende, porque a visão desse órgão lhe lembra a humilhação de não tê-lo. E que essa humilhação é maior, malgrado todos os cuidados e carinhos que ele possa ter, do que o gozo que ela poderia receber, e então ela se recusa a esse gozo, o rochedo do feminino. Mas isso tudo não é o problema da nossa Ellen Deutsch nesse momento. Nós vamos ver depois por que na vida dela. A Ellen Deutsch é uma freudiana num universo que não é, mas o Paul Roazen, que é o biógrafo dela, diz que, de alguma maneira, as ideias do ego forte e do Hartmann, que estavam tão presentes na sociedade americana naquele momento, devem ter tido algum papel. Mas eu acho que, na verdade, muito mais importante na vida da Ellen Deutsch, para a gente entender por que nesse texto de 45 ou 62 anos ela fica tão escandalizada com as Vera Fischer, pacientes dela, eu acho que isso tem mais a ver com o próprio percurso analítico dela. Eu vou citar um segundo caso que ela conta... Não, eu não posso citar já. Eu vou dizer uma palavrinha sobre o percurso analítico dela. Ela é uma mulher que, aos 62 anos, está no auge de uma carreira que poucos homens tiveram. Ela é presidente da Sociedade de Nova York, ela tinha já sido a presidente da Sociedade em Viena, ela é provavelmente a autora mulher mais reconhecida e benquista pelo Freud até a morte dele, e, no entanto, ela diz que ela foi engodada, que quando ela dá o balanço da vida dela, a vida dela foi um fracasso, tanto a vida feminina dela quanto a vida de mãe. Nós sabemos que, no entanto, foi uma mulher de uma coragem extrema. Entre os 13 e os 26 anos, a vida dela é consagrada ao Liebermann, esse grande personagem do socialismo alemão, e ela foi amante dele a partir dos 19 anos, o que é um escândalo para a época, é começo de século, gente. Ela enfrentou todo mundo, ela até vai abortar de um filho, porque ele não quer. Ele nunca foi capaz de largar a mulher com quem ele jurava que ele era o homem mais infeliz do mundo para poder construir uma vida com ela. Ela acaba em análise com Freud por desistir, largar esse sofrimento que é esse homem, e ela casa com o Deutsch, que é uma espécie de solução assim. Mas ela vai fazer uma segunda análise na trintena com o Abraham. Ela viaja, aliás, para ir fazer essa análise com Karl Abraham. Eu vou contar um pouco de fofoca da psicanálise para vocês, mas acho que é importante. O Abraham recebe uma carta que temos nos arquivos do Freud no início da análise dela, dizendo que, bom, ela é muito benquista, ela é a mulher, ela já escreveu um primeiro livro sobre feminilidade naquele momento, e ele diz: tome cuidado ao Abraham, porque é muito importante esse casal, tome cuidado para a análise dela não ir para um divórcio. Ou seja, a análise está condenada de entrada. Ela tem, aliás, um caso com um analista importante da época, mas nesse espaço está difícil, não é? No meio da quarentena dela, reaparece o Liebermann, um pouquinho mais capaz de alguma coisa, diz que quer, que ela é a mulher da vida dele e tal, e ela responde que agora ela já tem cabelos cinzas. Ele tem uma cartinha bonita, ele diz assim: escuta, não fique te gabando de teus cabelos cinzas, porque eu nunca encontrei na vida uma mulher mais bonita, mais requintada e digna de amor que você. Mas, enfim, como vocês veem, a análise dela tinha uma ordem do pai lá, né? Enfim.
voltando à análise que a Deutsch faz de todas essas mulheres da menopausa, ela lembra uma outra categoria muito importante, que de fato corresponde a 30% mais ou menos nos estudos epidemiológicos, das mulheres que se tornam frígidas na menopausa e que estão num casamento monogâmico e que isso de repente não interessa mais. A Deutsch pensa que o narcisismo aumentado, ligado à perda da imagem, faz com que aquilo que o marido possa dar é pouco nesse momento para elas. Mas ela também levanta, e isso mostra a fineza clínica dela, ela levanta também a questão muito importante da dificuldade concomitante da potência sexual em alguns desses maridos. Em geral, os homens, a crise é na sessentena. Eu não vou ter tempo de falar de tudo para vocês, depois eu dou uma bibliografia para quem interessar. E ela cita esses casos, não é? O que é interessante é que na psicanálise nunca mais se pôde falar com essa liberdade da sexualidade das mulheres. Eu diria que na França foram as revistas tipo Marie Claire que ousaram, nos anos 90, levantar de novo essa questão. Houve um artigo muito interessante, chamava-se Bomba Sexual aos 50 anos, mas havia 45 que ninguém falava do assunto. Bom, mas, na verdade, a Deutsch está muito preocupada com o fato que as mulheres não conseguem mais controlar suas necessidades libidinais aumentadas e que elas são levadas, talvez, a atuar em fantasias inconscientes da puberdade. No entanto, ela faz uma pergunta que eu acho muito interessante. Ela diz: como é que num momento de declínio há um acréscimo de pulsão? Será que isso seria de origem endócrina? E ela pensa que não, que provavelmente é psíquico, que diante de um momento de declínio, o aparelho psíquico luta e ele produz uma maior quantidade pulsional. Enfim, haveria discussões sobre isso, mas eu não vou entrar na parte endocrinologista, porque senão eu não vou ter tempo. O que é muito importante é o aporte seguinte da Ellen Deutsch. Ela diz que uma das grandes razões para o abandono da sexualidade no fim da quarentena tem a ver com as fantasias incestuosas das mães. É o que eu vou chamar de complexo de Jocasta. Falou-se tanto do complexo de Édipo. Ela diz que da mesma maneira que na puberdade o objeto desse novo movimento pulsional libidinal é o objeto incestuoso, aqui também. Só que não é o velho pai de 70, 80 anos, mas é o filho que acaba de se tornar um homem, um rapaz. Evidentemente, isto é muito inconsciente na maioria dos casos, salvo em análise, eu já encontrei em várias de minhas analisandas, fantasias inconscientes que se deduzem de sonhos dessa ordem e que explicam, de repente, um desinteresse pela vida sexual. Como se diante de o terror de uma história dessa só tivesse uma solução, era pôr uma pedra no conjunto do problema. Deutsch cita um caso muito bonito de uma analisanda dela, que é uma mulher que teve, durante a puberdade, uma relação complicada com o pai, porque ela se sentiu rejeitada por ele e então ela vai se virar em direção à mãe. E esse problema, aliás, do pai edipiano e seus efeitos para uma mulher na cinquentena é muito importante, porque uma coisa é que o pai não dê à filha aquilo que ela vem pedir quando ela entra no Édipo. Se ela desistiu de ter o falo em troca de receber um equivalente que é o filho, Freud puro, não é? Freud anos 20, e se ela pede a esse pai o falo diretamente ou pede o filho, é evidente que ele vai responder privando, só se ele for um pai incestuoso. Mas ele responde privando, o que não quer dizer que ele recuse reconhecer o valor da demanda da filha. Ele pode dizer para a filha que ela é uma gracinha, que ela é muito bonitinha, mas que mais tarde ela vai agradar os homens porque ela é muito bonitinha, o que não é a mesma coisa do que simplesmente privá-la. Ele a priva, mas ele reconhece a legitimidade do desejo. E essa moça, então, essa senhora de 50 anos em análise com a Deutsch, tinha tido, então, uma espécie de... O pai havia recusado essa filha
como um todo, ela se tinha refugiado, provavelmente, regressivamente, numa relação mais homossexual com a mãe, no sentido do mesmo sexo, né, com a mãe. O que, aliás, quando ela chega por volta da quarentena, ela ainda é solteirona e muito ligada a uma amiga mais velha, que a Deutsch analisa. Eu não vou entrar nas questões de homossexualidade, não tem homossexualidade agida, perversa, só uma coisa assim fantasmática, e ela vai se casar nesse momento com um homem com quem ela não vai ter tanto gozo sexual, mas vai sentir muita segurança, que é um homem de 15 anos mais velho, que é um grande músico. E num dado momento, eles não vão ter filhos, e num dado momento esse músico vai receber em casa um aluno excelente, que ele considera como um filho, e vem morar com eles. E ele está muito feliz porque ele tem, enfim, um filho espiritual. Ela fica absolutamente endoidecida, enraivada, fica doente, foge de casa e exige que o rapaz seja excluído da casa. Ele é excluído, ela volta e aí ela cai num movimento profundamente melancólico e descobre na análise que ela estava apaixonada pelo rapaz. Isso é Fedra, não é? Ou seja, para a Deutsch, isso é um elemento de estrutura. Agora, é claro que isso a deixa extremamente doente. Nós imaginamos que a nossa Vera Fischer teria tido um caso com o rapaz tranquilamente, né? É também o caso da Ninon de L'Enclos, tão bem vista pela minha cara Ellen Deutsch. Ninon de L'Enclos, é preciso que vocês saibam que o século XIX é um século extremamente fechado, mas o século XVIII é um século muito aberto, o século XVII, XVIII. E Ninon é uma cortesana, uma cortesã. Ou seja, é uma moça que ficou pobre porque o pai, que é um músico, aliás, é um lutista, ele teve uma história política, teve que fugir, ela teve que se virar adolescente, e ela vai ter amantes que ela explora perfeitamente, grandes personagens da corte, e ela vai constituir com isso uma certa fortuna, a partir do que ela vai poder escolher quem ela quer por amor, se quiser, não? Ela sempre se protegeu muito. Ela teve, entre outros amantes, o filho de Madame de Sévigné. O filho de Madame de Sévigné devia ter uns 18, 20 anos, quando ela tinha 50, e existem correspondências da Madame de Sévigné a respeito dela. Imaginem como ela ficou satisfeita. Principalmente que 25 anos antes, a mesma Ninon tinha tido um caso com o marido dela. Mas, enfim, a Ellen Deutsch cita um caso que nenhum dos biógrafos da Ninon confirma, mas não se sabe, mas que vale como dado estrutural. Ela teria tido um filho que ela vai encontrar com 60 anos, da qual ela vai ser amante, e o filho se suicida quando descobre que é a mãe. Os biógrafos sérios dela não acreditam nisso, mas pouco importa. O que importa é o dado de estrutura, não é? As coisas eu estou querendo falar muito mais coisas e vendo que o tempo passa a toda velocidade. Ulala. Não consegui falar nem o décimo do que eu queria dizer a vocês. A virilidade tem um papel muito importante de boia salva-vidas. É sempre a respeito dessas mulheres belas e narcísicas que Deutsch faz notar que elas têm o bom gosto, antes de sentirem chegar ao declínio, de orientarem de outra maneira as suas atividades em direção a atividades mais masculinas e, em particular, em direção à política. E ela cita o uso da fala como alguma coisa nas quais uma mulher vai poder continuar a brilhar, vai poder continuar, eu diria, a ter um valor fálico aos seus olhos e aos olhos dos outros. E por isso que a Deutsch pensa que essa virilização, muito relativa, já que não impede a mulher de guardar sua feminilidade, ela é como uma boia salva-vidas contra esse momento difícil. As outras soluções que as mulheres podem utilizar, que são as clássicas, é o sacrifício de si na devoção dele religiosa, e a gente dizia jovem puta, velha devota. O alcoolismo também é uma solução, tanto é que a gente pode chamá-la assim, e eu devo dizer que um certo número de psicanalistas recorrem a ele, que mostra que as coisas, apesar que os psicanalistas não se interessam pelo tema, o tema pega eles pelo pé. E
o que é interessante é que o Freud e a Deutsch pensam que poderia haver remanejamentos de estrutura nesse momento da vida. A Deutsch fala, inclusive, de problemas de aparecimento de surtos psicóticos. Ana Maria da Costa, da APOA, está trabalhando sobre essa questão com casos clínicos interessantes de mulheres histéricas que não estavam tão mal com a feminilidade dela e que acabam aquelas megeras chatésimas com uma neurose obsessiva. Mas, enfim, o remanejamento do próprio enodamento de RSI seria uma questão a ser levantada, eu não sei se eu vou ter tempo. Mas a maioria das mulheres que não se queixam do envelhecimento, e isso foi a minha experiência na consulta ginecológica, as que eu chamo as renunciantes, elas se refugiam na doença e no sofrimento físico. Elas se oferecem regressivamente o corpo em pedacinhos, tal um bebê, para o corpo médico materno tomar conta. Nem conta o preço que isso custa. Eu diria que, nesse caso, o sujeito se retira diante de um corpo que vai falar no seu lugar. Mas elas não têm problema. Tudo bem. O último tema que aborda Ellen Deutsch, que é muito abordado nessa questão, é a questão da mudança da imagem no espelho, que se traduziria assim: esta mulher, será que sou eu? Então, a Deutsch, aos 62 anos, ela diz que a menopausa tem tanto pouco a trazer para uma mulher e ela precisa se resignar, e a resignação é uma coisa com que o ser humano não sabe trabalhar, que ela acha que, de fato, uma psicanálise nesse momento traz poucas vantagens. O que é interessante é que eu fui procurar o primeiro texto dela sobre menopausa, que ela tinha escrito durante a análise dela com Abraham. E aí ela era extremamente otimista. Ela dizia que uma psicoterapia seria profilática, já que esses remanejamentos todos poderiam ser pensados, o que de fato é minha experiência de analista, e que poderia permitir a uma mulher de enfrentar esses necessários remanejamentos de uma maneira muito mais interessante. Então, eu acho que esses 62 anos, a morte do Lieberman, o fato de que, bom, com o Sr. Deutsch as coisas não estão nada engraçadas, mas que a análise dela capotou mesmo, tem a ver com a maneira como ela acha que as mulheres não são mais capazes de análise. A minha experiência vai totalmente ao avesso. Freud é muito criticado, e nós vamos voltar muito sobre isso amanhã, porque se pretende que ele é extremamente injusto com as mulheres, que ele é machista, que ele tem uma concepção totalmente retrógrada das mulheres. Um dos argumentos levantados é que ele pretendia que a mulher na trintena ela sentava no narcisismo e na felicidade materna dela, e que para removê-la daquilo era uma mão de obra, enquanto que um homem na mesma idade estava pronto a remanejar a sua economia libidinal. Eu não estou em desacordo com ele, a minha clínica não vai num sentido contrário quando uma mulher já está casada, com filhos, assentada. Enquanto ela não está casada com filhos, realmente os remanejamentos são mais fáceis. Mas o que a minha experiência clínica tem me mostrado é que quando se chega na cinquentena ou no fim da quarentena, não se tem mais nada a perder. E isso permite uma coragem na economia, no remanejamento da economia libidinal e, portanto, análises extremamente interessantes. Porque já que não se tem nada a perder, a gente pode repor em jogo as coisas, e eu acho que o Freud tinha a falta de experiência de clínica de mulheres dessa idade. Eu não consegui fazer o quarto do que eu queria fazer com vocês. Eu vou, antes de falar, talvez, da Simone de Beauvoir, lhe dizer uma palavrinha sobre os movimentos feministas no mundo atualmente. É preciso que vocês saibam que as feministas americanas nunca leram Lacan, nem sabem que ele existe. Conhecem Freud, têm muita raiva do Freud, porque o Freud achava que o falo era decisivo tanto para o menino quanto para a menina.
E vocês sabem que elas são a favor da democracia. Xoxota para umas, falo para outros e tudo é igual. E, portanto, a teima do Freud, malgrado as propostas do nosso amigo Ernest Jones, de que houvesse uma feminilidade primeira, que fosse... nós vamos falar bastante desses 3 textos do Jones amanhã, porque o Lacan trabalha muito tudo isso. Então, essa proposta que, aliás, passou muito bem para as psicanalistas americanas, porque isso é politicamente correto. Pensar que, então, a vagina e o útero é tão importante quanto o falo. Eu não estou usando pênis aqui porque eu falo alguma coisa de outra ordem, é um significante. Nós vamos ver por que o Lacan vai chegar aí no campo desse debate, dessas coisas que nós estamos falando. Mas as feministas americanas, então, têm muita raiva do Freud, porque que história é essa de dar um lugar ao falo tão central? Eles também tem muita raiva da Ellen Deutsch, porque ela fala desse sofrimento no momento da perda da beleza e da perda da segurança de poder ser sempre desejada. E elas dizem, mas quem disse que nós queremos desejar alguém? Acabou, fim, nós não vamos ser mais objeto, fim. A gente, enfim, está livre, vamos nos reunificar. Elas não leram Lacan e elas falam dessa divisão necessária entre, de fato, o ser essencial de uma mulher que tem tudo a ver com a identidade dela com o pai, do qual nós falaremos amanhã, a identificação do ideal do eu, e o fato de que no jogo da mascarada, no jogo de se prestar a ser o objeto causa do desejo, a mulher se divide e aquilo que ela dá no semblante nada tem a ver com o seu ser. Isso é Lacan puro e faz parte da feminilidade. E as feministas que nunca leram sacam muito bem, porque dizem, enfim, soou a nossa liberação. Vamos ficar unificadas. E claro, os homens não temos nada a ver com isso. Eles cansaram a nossa beleza, é o caso de dizer, não é? Agora, existe um outro movimento que é extremamente denunciador do pós-modernismo e que é um movimento mais amplo, como eu dizia a vocês, que vai denunciar, então, a utilização dos argumentos do sofrimento feminino para vender hormônio. Então, eu teria que contar a vocês todo esse trajeto, mas existem sociedades de estudos da menopausa. Eu estou pensando nessa de Melbourne, na Austrália, mas também nos holandeses, os Países Baixos, que são extremamente radicais desse ponto de vista, colegas com quem nós confrontamos ideias, e que eles são a favor da mãe natureza, não é? A mãe natureza, porque toda essa história foi inventada pelos grandes laboratórios. E eles querem como prova as pesquisas epidemiológicas que eles fazem com entrevistas que são feitas num número considerável de mulheres. Então, a gente vai entrevistar 5.800 mulheres e faz todos os cálculos estatísticos e tal. Então, se pergunta às mulheres como é que você vive a sua cinquentena, como é que você se sente com relação a antes e tal. Isso podem ser questionários abertos, fechados, ou bem questões feitas no telefone. E eles provam, tá aí, olha, o que as mulheres dizem é que estão ótimas, estão no auge da carreira, é uma beleza como elas estão funcionando. Que história é essa de dizer que elas sofrem? Isso aí é manipulação dos grandes lobbies mundiais. No entanto, pesquisas que foram feitas procurando, eu vou citar apenas uma, porque eu não tenho tempo para contar para vocês o conjunto das coisas que eu gostaria de contar, principalmente que eu quero entrar na Simone de Beauvoir. Pesquisas que foram feitas, uma pesquisa nos Estados Unidos que eu vou contar a vocês, convidaram 50 mulheres, entre as mulheres mais conhecidas, entre 55 e 85 anos dos Estados Unidos. As mais badaladas, as que têm poder, beleza, dinheiro, que todo mundo inveja. E fizeram aqueles workshops. Enfim, elas trabalharam durante vários dias juntas. E isso deu um livro. Deu, aliás, vários livros, mas um deles no qual eu estou pensando. E nisso vai aparecer, dessas mulheres no auge da beleza e da carreira, o que a gente chama a gêmea da sombra. A mesma mulher que todos nós invejaríamos, a nossa Vera Fischer, é esse o nome dela? A Vera Fischer para cima da vida, não é? Entrevistadas individualmente, você reencontra o mesmo discurso que na Ellen Deutsch. Esse sofrimento, esse desarvoramento diante da imagem que se modifica, essa perda da identidade feminina que tem que ser resgatada. E
eu penso que há uma certa naivete, como é que a gente diria isso? Uma certa inocência, não é? Por parte dos pesquisadores que trabalham com esses questionários, porque existe o que o meu ideal do eu precisa dizer. E que se cada uma de nós for entrevistada, nós somos psicanalistas brilhantes e temos marido, amante e o que mais for. E outra coisa é o discurso da parte sombria, da gêmea sombria, que essa pode falar do desarvoramento, tal como Deutsch o descreveu, mas que eu acho que a autora que, de maneira mais contundente e com maior talento de tudo isso, é a nossa Simone de Beauvoir, a qual o livro dela, O Segundo Sexo, sai em 49. Não tem venda ainda de hormônio, viu? O que é interessante da Simone de Beauvoir, eu devo dizer que ela retoma num capítulo sobre a menopausa e o envelhecimento o conjunto das ideias da Deutsch, o que mostra, ela lia em inglês, ela tinha na época uma ligação com Algren, que é um escritor americano, nós conhecemos a correspondência deles, ela esteve nos Estados Unidos várias vezes depois de 45 e ela leu muitos livros, em particular o da Deutsch. Ela, na verdade, é uma grande plagiária, o que eu descobri com um pouco de tristeza, mas enfim, talvez fosse moda, porque o Lacan também nem sempre cita as fontes, mas ela não cita mesmo. No capítulo inteiro, ela uma vez faz referência a um dos casos clínicos da Deutsch, mas o capítulo retoma o da Deutsch, só que com um talento, uma brilhança e exemplos absolutamente contundentes. Ela é uma escritora de talento mais que a Deutsch. Eu vou deixar de lado essa história do plágio, porque, enfim, não entra em... Mas eu diria que, sob a pena de Beauvoir, de Simone de Beauvoir, as questões da Deutsch tomam um tom trágico. E vou ler um capítulo, um trechinho a vocês. A mulher assiste impotente à degradação deste objeto de carne com o qual ela se confunde. Ela luta, mas tinta no cabelo, peeling, operações estéticas, nada mais fazem que prolongar a sua juventude agonizante. Pelo menos ela pode se trapacear com o espelho. Mas quando se esboça o processo fatal e irreversível, que vai destruir nela todo o edifício construído na puberdade, ela se sente tocada pela própria fatalidade da morte. Eu faço notar a vocês que não se trata de uma dona de casa que consagrou toda a vida a criar os filhos que foram embora de casa e que se encontra sozinha, sem profissão, com o marido que abandonou. Trata-se de uma mulher que provavelmente, na época em que ela escreve, é a mulher mais importante, em termos assim, de importância, de valor no mundo, a que é a mais lida, mais badalada, mais requistada. Eu acho muito interessante vocês verem nesses dois casos, essas mulheres que são exemplos de vida, tanto a Deutsch quanto ela, a escrita de uma honestidade total que fala da gêmea sombria, não é? O que é engraçado é que a Deutsch em 46, a nossa Simone de Beauvoir, quando escreve o texto em 49, ela tem 45 anos mais ou menos e ela achou que a vida sexual dela está acabada. A história com Algren se terminou e ela está extremamente crítica, tanto quanto a nossa Deutsch, quanto essas mulheres que de repente começam a se vestir de mocinhas, a sorrir para os homens, a tingir o cabelo. O que é muito interessante na Simone de Beauvoir é a honestidade dela, porque na Força das Coisas, no primeiro capítulo, que eu aconselho a vocês, não precisam ler o livro todo, ela tem, acho que 1 ano ou 2 a mais, e ela começa dizendo como eu critiquei as
mulheres que pintavam cabelo, usavam biquíni e ficavam fazendo sorrisinho para os homens no fim da quarentena. Aí eu tive 40 anos, eu pintei o cabelo, eu pus biquíni e eu fiz sorrisinho para os homens. Na verdade, ela está revivendo uma história que tem tudo a ver com o que a gente acaba de contar e da qual ela fala bastante na Força das Coisas, que é a vida comum que ela teve com o Claude Lanzmann, que era 17 anos mais jovem do que ela e que talvez vocês conheçam, porque acho que chegou aqui no Brasil, em alguns lugares, o filme dele que chama Shoah. Não sei se alguns viram. Mas ele, hoje é o diretor dos tempos modernos e ela vai poder contar esse acordar de novo da velha chama, eu diria, como essa mulher do fim da quarentena renasce. Eu acho que não é por acaso que essa mulher tem um caso com um homem mais jovem. Uma das razões que mais faz fugir os homens das mulheres da quarentena e da cinquentena, e isso a Simone de Beauvoir, antes desse caso, no segundo sexo, já apontava, é o excesso de falo para o lado delas. É porque elas têm carreira, muitas vezes dinheiro, muitas vezes fama mais do que eles, e que isso é uma coisa muito complicada para um homem da cinquentena. Nós sabemos que no fim da cinquentena, a prova da sua felicidade, no que tange a sua prova mais crua e mais frágil, que é a do órgão, ela sofre por vezes alguns desfalecimentos. E nesse momento, o fato de que imaginariamente o falo não esteja situado no campo dele é alguma coisa extremamente difícil para os homens. Eu faço notar a vocês que um dos casos da novela, eu volto à novela, mas é a tal mulher que ganha muito mais que o marido ficou impotente, a tal que vai pôr meias pretas esta noite ou não, não sei. Há um filme do Claude Berry que saiu na França que se chama La Débandade. Eu fui ver esse filme e fiquei muito espantada, porque o filme estava plenamente de acordo com tudo aquilo que eu havia pensado. É a história de eu não devia contar, mas enfim, entrou assim, vai. Eu conto. O Claude Berry é a história de um antiquário extremamente bem-sucedido na vida, que tem a sua filha de seus 20 e tantos anos, e que é casado com uma mulher da quarentena lindíssima. Me escapa o nome da atriz, que é famosa, daqui a pouco me volta. É um caso quase que de escola, porque o problema da mulher na cinquentena é que ela duvida da sua capacidade de seduzir. Então, o Claude Berry põe uma mulher de 40 que é lindíssima, que é uma das mulheres símbolos na França atualmente. Bom, essa mulher ama esse homem, não há nenhuma dúvida, e ele se queixa de impotência sexual e ele está querendo tomar Viagra. Ele quer tomar Viagra, a mulher não está nada de acordo, porque, entre outras coisas, as carícias que ele faz a ela lhe satisfazem plenamente. Eu diria que, a respeito do pênis Snyder, o fato que ele não pode mais com o falo dele, não incomoda nem um pouco. É muito engraçado porque o Claude Berry tem um cuidado o tempo todo de mostrar que ela está no amor por ele, mas talvez não mais no desejo. Até tem um momento em que ela é estilista, piadinha, ela fabrica sapatos, ela desenha sapatos de salto, daqueles de fazer sonhar os homens. Mas enfim, ela hoje como estilista é uma mulher que chegou no auge da carreira, ela não é mais a menininha encantada com o grande homem que ele é. E ele tenta desesperar, vai ver o médico, e as cenas são muito engraçadas, porque ele vai tentar ter um caso com uma mocinha da idade da filha. A mocinha é voluntariamente uma loirinha magrinha, absolutamente não tenha o brilho da atriz que desempenha o papel da mulher dele, cujo nome me escapa. E o que é muito engraçado é que a cena, mas eu acho que essa cena veio de mim, depois eu conto a vocês como, a cena que, assim, contundente é que ele leva a mocinha, que é uma estudante de antiguidades, portanto está fazendo estágio, e que acha que o mestre é a pessoa mais maravilhosa do mundo, para o restaurante lindo,
e a mocinha fica de boca aberta olhando para a cara dele, e ele pergunta: você não vai comer? Ela diz: mas eu estou comendo suas palavras. E ela de fato está de boca aberta. Ela, no olhar dela, se vê que o falo está do lado dele, que ele está falicizado, ele está cheio de florzinha, se a gente pensar em termos de esquema óptico, aos olhos dela, ele realmente é aquela coisa brilhante. Mas para a mulher dele, quando ele vem com umas fantasias de querer que ela se fantasie, como ela fazia quando era mocinha, não sei o quê, ela não tem saco, e ela lê um livro de um grande intelectual que chama-se o Cioran, é um livro chatíssimo, ela fica lendo o Cioran na cama, não tem vontade nenhuma de pôr nem meias pretas, como vai ser proposto hoje à noite, e nem de permitir que haja recortes de tipo perverso no corpo dela. Isso lhe enche o saco. Então ele faz umas tentativas desesperadas porque ele quer reencontrar potência, tem inclusive um caso com uma prostituta. Ela acaba ficando com pena dele, e a última cena, porque é um filme que acaba bem, ele chega depois de uma noite de tentativas inúmeras e infrutuosas, ela está deitadinha, faz de conta que está dormindo, ele abre a cama e ela está de meia, de toda furadinha, com aqueles porte-jarretière, como é que chama aquele negócio? Espartilhas, com a total. O que ela está mostrando? E claro que o filme acaba bem. Não sei se vai acabar a novela bem hoje. O que isso põe em jogo? Isso põe em jogo que nós vamos poder estudar com as fórmulas de sexuação. Eu não sei, mas vamos olhar, não conheço. Estão me trazendo o segundo sexo, quem quiser comprar tem na livraria. Eu pedi para vocês poderem ter. Estão trazendo também, não tem também não. Tem o Stefan Zweig, mas só tem um volume, tudo isso vai estar na livraria. Espero que tenha a novela que eu pedi para vocês lerem. E o seminário que eu vou usar amanhã é o seminário 5, que é o seminário que o Lacan consagra a questão da feminilidade. Ele retoma essas questões um pouco da feminilidade, ele retoma essas questões l'objet de la psychanalyse, mas o grosso está já nesse seminário do 5, que é as formações do inconsciente. Então, amanhã eu vou trabalhar essencialmente o Freud de 32, as formações do inconsciente e os 3 textos do Jones. E para vocês descansarem, eu vou contar para vocês as histórias do Stefan Zweig e do Thomas Mann, que são extremamente ensinantes como casos clínicos. Que horas que tinha que acabar? A gente ainda tem uns minutinhos, né, para acabar pelo menos a história Então, eu terminei o filme. O que é muito importante é o recorte no corpo, que de fato, no último dia, eu espero que eu consiga mostrar a vocês numa lousa que nós vamos conseguir daqui até lá, as fórmulas de sexuação de uma maneira que eu espero que cada um daqui saia brincando com elas como se fosse fichinha. Mas antes disso, nós vamos ter muita clínica para ver como é que isso se conta. A história do objeto pequeno A são recortes no corpo. De fato, o que permite a um homem fazer funcionar o desejo dele são cortes no corpo, mesmo se por outro lado ele ama muito uma mulher. E essa história desse corpo recortado pela resília e mais, como é que chama o negócio? Gente, mas aquele negócio que segurava a meia na nossa juventude. A liga. Cinta-liga, isso. Ela está de cinta-liga. Gente, está longe isso, não é? Bem, o que é importante é que nas propostas da nossa Simone de Beauvoir no Segundo Sexo, ela diz que, para ela, de fato, finalmente, a experiência amorosa é, de fato, talvez o melhor caminho. E ela denuncia alguma coisa que, hoje em dia, é a proposta maior de todos os grupos de menopausa. Dizem para as mulheres: mas vocês têm maternidade sobrando. Não se preocupem, vocês podem usar
usar o sentido materno de vocês em boas obras. Vamos trabalhar nas organizações não governamentais, vamos ajudar os pobres, os países que estão em guerra. A Simone de Beauvoir é terrível, ela que é uma mulher de esquerda, contra isso, ela diz uma frase terrível contra essa história das mulheres entregues assim para essas obras de caridade. Ela diz, o pacote que é enviado para o soldado, era por causa da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, o pacote não é enviado para servir ao soldado, o soldado está machucado para servir a mulher que está precisando mandar pacote para ele. Enfim, ela realmente é radical. Mas ela denuncia outra coisa, que é uma das saídas que eu conheço muito no nosso meio psicanalítico. Ela faz notar que, nesse momento, as mulheres estão tão desarvoradas que há necessidade de buscar aquilo que o nosso conferencista chamava ontem um grande outro que garanta. E é um momento em que profetas, espíritas, seitas religiosas, charlatães, encontram junto a elas um ouvido atento. E eu faria notar também que, infelizmente, no meio psicanalítico, quando alguém se propõe de pequeno mestre, imediatamente há uma corte de mulheres da cinquentena que só quer acreditar que ele é mesmo um pequeno mestre, porque isso as garante também. Eu queria dizer alguma coisa sobre a relação do filho com a mãe. Vocês aqui no Brasil escapam do que nós descrevemos como a depressão do climatério, que é ligada ao síndrome do ninho vazio. Eu me dei conta em São Paulo e Curitiba que a maioria das minhas colegas e colegas da idade da cinquentena tem filhos da vintena que estão todos em casa. Talvez vocês não saibam, mas isso nos Estados Unidos e na Europa não existe. Nos Estados Unidos é radical, porque os rapazes e as moças aos 18 anos precisam ir para os campos universitários, que são necessariamente longe e ficam internos durante vários anos. Então, há um choque que é muito duro para as mulheres, que nesse momento em que elas perdem a possibilidade de procriar, com tudo que nós falamos, tem esse perigo da perda da imagem, no mesmo momento, para elas, vai coincidir com a saída dos filhos de casa, é o síndrome do ninho vazio. Mas a contrapartida existe para vocês, mulheres, futuras mulheres de 50 e 60 anos, é que esses filhos não saem mesmo de casa. Ou seja, que o que descrevia a Deutsch e a Simone de Beauvoir, que é o incesto com recalcamento absoluto do aspecto sexual, é comum. O filho não sai mais de casa. A Simone de Beauvoir é de uma clareza quanto a isso. Ela descreve essas situações do filho homem colado a essa mãe madura, para o qual ele é o objeto de amor. Isso tem repercussões primeiro no casal, quando o casal existe ainda, porque a mulher da cinquentena, inconscientemente apaixonada pelo filho, ela não acha mais graça nenhuma no marido, mas ela não sabe mais por quê. Agora, os filhos também não saem mais de casa, e se a Simone de Beauvoir sabia tanto sobre isso, é porque saibam que o Sartre voltou para casa e ficou morando com a mamãe dele. Eu quero ver se tinha coisas muito importantes que eu queria dizer a vocês ainda. Tinha muita coisa, eu queria falar. Eu vou deixar vocês com uma boa notícia, não é? Para vocês não saírem muito deprimidas. O único livro que foi escrito sobre a questão pela minha amiga Madeleine Guédon, que é uma lacaniana, professora em Montpellier, esse Femmes en Ménopause, editado pela editora RS, ela tenta justificar metapsicologicamente um dado epidemiológico. 17% das mulheres descobrem o gozo vaginal, o gozo feminino depois da menopausa. Por quê? Então, ela analisa isso em termos de um laço absolutamente de fidelidade à mãe que existiriam em muitas mulheres. E no cuidado que a mãe pode dar a uma filha, se tem alguma coisa em que ela nada pode fazer por essa filha, é do lado da vagina. É um espaço que lhe é fechado, ela não tem instrumental para isso, se me permitem. E que enquanto essa mãe é o objeto da filha e que ela busca no marido um substituto dessa mãe, ela não tem como gozar. Enquanto que no... Eu termino. Desculpa, não me interrompe, estou terminando.
Estou terminando nesse instante. Foi que nós começamos com meia hora de... E o luto de ser filha, porque mesmo se a mãe não morreu, em geral é mais ela que é mãe da mãe do que a mãe que é mãe dela, nesse momento se abre uma possibilidade econômica de enfim fazer o luto dessa mulher e de poder então talvez estar pronta a receber aquilo que o parceiro, o homem, o amante, o marido pode oferecer. Queria terminar numa boa notícia, não é? Então, eu peço a vocês que comprem